Olá, ouvintes do podcast Contra Controle. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, esse episódio ele tá um pouquinho diferente, né? Eu não sei se eu deveria chamar de episódio ou só um vídeo. Esse episódio está sendo gravado para o aniversário de 1 ano do podcast e para o dia 2 de abril, né? Que é o dia de conscientização mundial sobre o autismo. Eu tô gravando esse episódio na noite de um domingo de Páscoa, né? Agora no dia 31, depois de passar o dia todo comendo chocolate, né, com a minha família, descansando bastante do feriado. Eu tô aqui em casa, né, relaxando. Então, quando eu gravo episódios apenas em áudio, é nesse pedacinho, nesse espacinho aqui que eu costumo gravar. E vocês não costumam ver, né? Porque aparece só a voz, eu não apareço em imagem, mas enfim. Esse é o lugarzinho, esse é o cantinho que eu utilizo para gravar os episódios que são exclusivos em áudio, que é na minha casa mesmo. Enfim, o episódio de hoje, ele tá nesse formato um pouquinho diferente porque além do fato de eu ter diminuído bastante o ritmo de liberação dos episódios, porque eu venho tendo algumas crises alérgicas respiratórias, então eu passei uns períodos meio sem voz, então eu não consegui gravar os episódios. Então eu tô me recuperando, tô um pouquinho melhor. Mas também porque eu tirei esse feriado para realmente descansar, que era uma coisa que eu já estava precisando fazer há algum tempo. Eu passei um longo tempo da minha vida sem priorizar o meu descanso, paguei um pouquinho caro por isso. Então, agora eu tenho aproveitado as oportunidades de descanso que têm surgido, seja um feriado, seja um final de semana, um período de férias. Eu tenho buscado aproveitar mais esses momentos para poder curtir com a família, para poder descansar. E para poder cuidar também da saúde, sabe? Porque é importante parar e descansar e ter momentos bons para cuidar de si mesmo e cuidar dos seus e cuidar da saúde. Então é isso. Para começar esse episódio, né, que tá um pouquinho diferente, eu vou colocar um áudio de um ouvinte. Oi, meu nome é Neto. Eu acompanho o podcast desde o seu comecinho e eu tenho uma dúvida. Qual foi a sua maior inspiração para criar o Contra Controle? A minha inspiração para o início do podcast não poderia ser outra, né? Que foi o meu filho. O meu filho, ele é autista, ele hoje ele é um adolescente, né? Ele tem 15 anos. E ao longo da nossa vivência, eu me dei conta de como as informações sobre autismo elas eram rasas. Para quem não fazia parte da comunidade, elas eram escassas e muitas vezes as pessoas achavam que tinham informações sobre, mas era algo estereotipado, era algo exagerado, era uma fake news, eram coisas já desmentidas, sabe, pela ciência. Então, eu senti essa necessidade de levar informações para as pessoas e não só isso, de aprender também, né? Porque é preciso, as coisas vão mudando, as informações vão se atualizando e a gente precisa se atualizar também. Então, acabei unindo isso, não só, né, com os meus estudos e agora atuação profissional, como também busquei trazer profissionais que são especializados, alguns profissionais que têm a vivência do autismo não só na sua profissão, como na sua vida pessoal, e alguns por atuar, né, com pessoas autistas. Também achei muito importante trazer pessoas autistas para falarem de si, que é um ponto muito importante, porque a gente vem de uma evolução com relação aos discursos sobre autismo que no início, se via muito profissionais falando sobre autismo de maneira técnica,
e sempre na terceira pessoa, ele, o autista é isso, o autista é aquilo, o autista pensa isso, o autista quer aquilo, e o autista é assim, assado. E aí depois migrou para um discurso mais voltado para os pais. Os pais começaram a estudar, começaram a buscar informação, começaram a se especializar e começaram a ocupar mais esses espaços. Então a gente ouvia muito a palavra dos profissionais sobre autismo e a palavra dos pais sobre o autismo, mas a gente não tinha tanto esse contato com os próprios autistas falando de si. E é uma coisa, um movimento que se iniciou mais ou menos ali pela época da pandemia, do isolamento social, e que vem crescendo com o tempo, e é um movimento bastante importante. Porque aqui no Contra Controle, a ideia não é apenas trazer o autismo de acordo com os termos técnicos, com o que se lê em artigos científicos, com o que se lê nos livros, mas também trazer o autismo na sua vivência. A gente quer mostrar o autismo não só como um código no DSM ou no CID, como uma lista de sintomas, não só como um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente quer mostrar o autismo na sua vivência. A gente quer que pessoas autistas, cada pessoa com sua vivência, com a sua bagagem, com a sua experiência pessoal, que eles venham e falem sobre si, sobre o que eles vivenciam ou vivenciaram, o que eles pensam, o que eles acham, quais são as perspectivas para o futuro, sabe? O que eles acham importante que mude na nossa sociedade, esse tipo de coisa. E eu tô muito feliz, sabe, pelo andamento, quanto o podcast caminhou até hoje, porque era algo que eu realmente não esperava quando eu comecei a gravar o primeiro episódio, né, que leva esse nome 2 de abril. Ele foi feito totalmente de improviso, porque eu tinha planejado trazer uma pessoa para gravar comigo. A gente chegou a gravar um episódio em áudio, acho que deu mais de 1 hora e meia de conteúdo. Só que quando eu fui pegar o arquivo para editar, ele estava todo corrompido. Então não tentei salvar, não deu. Eu passei o dia 2 de abril do ano passado tentando salvar esse arquivo, tentando ver algumas partes que poderiam ser salvas e realmente não deu. Então, assim, teve a passeata, né, do dia 2. Eu tinha inclusive prometido ao meu filho que a gente ia. E eu acabei não indo, tentando salvar esse arquivo e no final não consegui, fiquei muito triste. Então, quando chegou a noite, porque eu fiquei até tarde da noite tentando fazer isso, porque eu pensei, nossa, enquanto não der meia-noite, ainda é dia 2 de abril e eu vou conseguir lançar esse episódio ainda hoje. E aí, quando chegou assim perto da meia-noite, eu vi que realmente não dava, que não ia dar certo. E eu fiquei bem triste, né? Tomei banho, fui dormir. E aí, encostei a cabeça no travesseiro, tentei dormir, né? Deixar pra lá, mas o sono não vinha, o sono não chegava, porque eu estava totalmente tomada por aquela ideia. Eu queria fazer algo, mas o que eu tinha planejado não tinha dado certo. Eu nunca tinha feito nada parecido, eu não conhecia ninguém que tinha feito algo parecido. Então, eu não sabia como fazer, eu só tinha um celular, né, com gravador e um sonho. Então, eu não consegui dormir, então eu saquei ali o celular e simplesmente comecei a gravar em áudio. E foi uma longa conversa que eu tive, como se fosse uma conversa direta com vocês. E o objetivo, o formato do podcast inicial, e que eu gosto que se mantenha esse, é como se fosse uma conversa minha com vocês. Algo assim de alguém muito próximo, sabe? Aquele tipo de conversa que você tem com um amigo, uma conversa que você tem com alguém numa fila de banco, uma conversa que você tem com alguém numa sala de espera da clínica, uma conversa que você tem com alguém sentado num banco de praça, sabe? Algo muito leve, muito fluido.
e de fácil entendimento, né, que é uma prioridade, que se fale de uma forma que as pessoas entendam, porque não adianta nada falar e o outro não entender, né. E esse primeiro episódio, chamado 2 de Abril, ele foi feito desta forma, se vocês notarem, ele tem vários trechos que você nota que eles foram costurados, porque eu não gravei de uma forma só, porque eu gravei um áudio, aí eu digo: "Ok, agora terminou, é isso". Aí eu ia dormir, não conseguia dormir, aí eu voltava, gravava um novo áudio, e aí eu digo: "Não, pronto, agora acabou". Aí depois eu pensava: "Não, mas ainda falta falar sobre isso", aí eu voltava, e aí como eu também não sabia editar o áudio, não sabia mexer em nada, então tem uns cortes meio grosseiros, sabe. Mas no final acabou saindo, acabou dando certo. E aí, eu falei depois com algumas pessoas, né, para elas participarem comigo, sabe, dando uma força, falando um pouquinho sobre o tema, que eu sinceramente, eu não achei que fossem topar, porque era uma ideia totalmente fora da casinha, sabe. Não era uma coisa comum, a gente viu que via grandes influencers, por exemplo, do YouTube, gravando vídeos, gente que já era muito conhecido, que já tinha, sei lá, milhares e milhares e milhares de seguidores gravando, mas assim, uma ilustre desconhecida, falando sobre coisas do dia a dia, trazendo as pessoas. Eu realmente achei que ninguém ia topar participar, mas algumas pessoas toparam, e assim, eu fui muito feliz, eu fiquei muito tensa, muito nervosa, sabe, muita vergonha de chamar as pessoas para participarem. Foi muito legal, sabe. E aí eu fui aprendendo fazendo, eu fui aprendendo a editar áudio fazendo, depois veio o primeiro episódio em vídeo e foi bem foi bem engraçado, porque foi tudo também no improviso. Eu gravei num lugar cedido, né, pelo meu antigo emprego, mexi na decoração, fiz uma imagem de fundo ali no Canva, improvisei como pude e acabou dando certo. Na verdade deu certo mais ou menos, né, porque eu estava usando um microfone de lapela, e ele estava, assim, preso na minha blusa e eu estava com o cabelo solto, e o cabelo ficou raspando, assim, no microfone, fazendo um barulho horroroso que depois eu não consegui tirar de forma alguma na edição e ficou assim mesmo, mas assim, o conteúdo é muito legal, sabe. Eu fui muito feliz naquele episódio, eu conversei muito com a Juni. O episódio ficou até bem comprido, mas eu acho que se tivesse deixado, a gente tinha passado horas e horas conversando, a conversa fluindo, sabe, dá pra eu aprendi muito, sabe. E de lá pra cá outros episódios em vídeos vieram, mas assim, o formato original, que é um formato em áudio, se manteve por questões de praticidade, porque quando a pessoa grava em vídeo tem que ter toda uma preparação que em áudio não precisa. Em geral, quando se grava em áudio, a única coisa que você precisa é ter cuidado com o som, e aí se acontecer alguma coisa, por exemplo, o volume ficou baixo, você ajusta, uma respiração mais longa você corta. Diferente de um episódio em áudio que você tem que ter vários outros cuidados, você tem que ver que roupa você vai usar, como é que tá, se o cabelo tá legal, se precisa usar maquiagem, como é que você faz com as mãos, se a luz tá legal, se entendeu? Câmera, uma coisa ou outra. E o episódio em áudio também é mais prático para mim, porque eu consigo gravar com pessoas que são de fora daqui de Maceió, Alagoas, que é o lugar onde eu vivo, então é mais prático, né. Por exemplo, e também tem a questão da live, né, tem pessoas que gostam de fazer live, que funcionaria com pessoas que moram longe, mas comigo não dá certo, porque eu ficaria em pânico, sabe, na hora de fazer live. É um pouco difícil pra mim aparecer em vídeo, me traz um certo desconforto, sabe, eu não tenho tanto costume e tanta desenvoltura, então pra mim é mais tranquilo gravar episódios em áudio, eu me sinto mais à vontade. Mas enfim, foram
vários e vários episódios gravados, episódios em áudio, a maioria. Em geral, pelo menos um episódio em vídeo por mês. Teve meses que ficaram sem, teve meses que foi mais de um episódio em vídeo, mas em geral é um episódio em vídeo por mês. E tem muitos temas bons, tem outros temas que eu pretendo trazer, como eu tenho muita vontade de trazer um psiquiatra para falar sobre medicação, eu tenho muita vontade de trazer alguém da área do direito para falar sobre direitos relacionados à escola ou planos de saúde. Tem muita coisa rica assim na área do direito para se trazer. Tenho vontade também de trazer alguém para falar sobre mercado de trabalho para autistas. Então, na verdade, tem um mundo, sabe, de temas que podem ser explorados. Inclusive, tem a questão principal que é pessoas autistas que querem contar um pouco da sua história, de como lidam, de suas conquistas e das suas vivências, que é um campo muito rico e que é muito enriquecedor, sabe, conhecer todas essas histórias. Para mim, como mãe de autista, é muito importante e é muito bonito quando eu vejo essas pessoas se expressarem por si mesmos, porque, querendo ou não, acaba, sabe, coração de mãe, né? Ficando meio mole, assim, pensando, nossa, meu Deus, é como se representasse, né? Também, meu filho. Se bem que o ideal e que o que eu pretendo e que não sei, né, se é a vontade dele ou se ele vai poder no futuro, é que ele venha se expressar por si mesmo. Que ele também, lá no futuro, quando ele tiver mais velho, que ele também possa falar de si, sobre o que pensa, sobre o que acha, sobre o que espera do futuro, exigindo seus direitos, tendo autonomia, tendo independência. Mas a gente sabe que cada pessoa tem as suas limitações, cada pessoa tem as suas potencialidades e a gente vai lidando com o que pode, da forma que pode, fazendo o melhor que pode com as ferramentas e com os meios que tem. Ninguém é igual a ninguém, algumas pessoas vão conseguir lidar, né, com a vida com um pouco menos de suporte, outras vão precisar de um pouco mais, e tá tudo bem, a vida é assim. E a gente precisa lidar com isso e investir nos potenciais e comemorar as conquistas e ser feliz porque a vida ela é para ser vivida, sabe? A vida não é para ser medida, a vida ela não precisa suprir expectativas nem minha, nem de ninguém, sabe? A vida é para ser vivida e ela tá aí para isso. Então essa é a história, né, do podcast Contra Controle. Se você quiser saber um pouquinho mais da minha história com o Lucas, tem um pouquinho de mim, um pouquinho de nós em cada um dos episódios, mas em especial os episódios que eu acabo gravando sozinho, sabe? Que eu trago um pouco mais, que eu me coloco um pouco mais, que eu trago um pouco mais de mim como pessoa e como mãe e como ser humano, sabe? E eu acabo pincelando ali, trazendo um pouco da minha história com meu filho, não me expondo totalmente, né? Porque é, é um adolescente, né? Precisa ser preservado. E também precisa ser preservado o lugar de fala dele, porque tem coisas, tem temas que cabem a ele falar se e como e quando ele quiser e estiver pronto, sabe? Não é uma coisa que me cabe e que não cabe a mim tomar a frente e tomar o lugar de fala dele. Então é uma coisa que quando ele tiver mais velho, se ele decidir que quer falar sobre, cabe a ele decidir como e em que momento e de que forma falar sobre certos temas. Mas, enfim. Então, com relação ao tema, desse ano, da campanha de conscientização sobre o autismo, que é
valorizar valorizar os potenciais e respeitar os limites, eu acho que é algo por aí, não tenho certeza se é exatamente da forma que eu falei, mas é por aí. Eh, eu poderia falar muito, mas eu acabaria trazendo a perspectiva minha como mãe e a minha perspectiva como profissional de psicologia, e eu acho que não é o ideal no momento. Eu acho que no momento não, eu já trouxe em outros episódios, eu já bati nessa tecla, eu já falei muito sobre isso, e eu posso fazer outros episódios durante o mês, trazendo essa perspectiva mais ou profissional ou como mãe, episódios separados. Mas esse episódio não. Esse episódio eu acho que é o momento de finalmente vocês conhecerem a minha grande inspiração para esse podcast e que ele venha falar um pouquinho sobre esse tema. Então, eu vou deixar um pouquinho vocês ouvirem o meu filho falar sobre esse tema. Oi, eu sou Eric Lucas e eu vou falar sobre valorizar a capacidade e respeitar os limites. Valorizar as capacidades e respeitar o limite no contexto do autismo significa reconhecer e promover as habilidades e potencialidades das pessoas no espectro autista. Isso inclui criar ambientes inclusivos que valorizem as suas habilidades únicas, oferecendo oportunidades para que desenvolvam e expressem seus talentos e interesses. Além disso, respeitar os limites envolve compreender as necessidades individuais de cada pessoa autista, considerando suas preferências sensoriais, emocionais e sociais, e agir de forma a proporcionar um ambiente seguro e acolhedor, sem pressioná-las além de seus limites. Em suma, valorizar as capacidades e respeitar os limites é fundamental para promover o bem-estar e a qualidade das pessoas autistas. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem do meu filho. Eu gostei muito, tô muito feliz que ele topou aparecer, porque ele não gosta muito de aparecer, então eu respeito, né, isso, mas eu preciso confessar que eu fico com o coração meio derretido, né, quando ele resolve aparecer e falar. Eu Tá, tô um pouquinho bestona, ok, assumo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu acho que pra esse episódio tão especial, né, de aniversário, eu acho que tá bom. Já tá bom, né? Eu já tô aqui um pouco bestona. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que fizeram parte dessa história, que acompanharam ao longo desse ano, né, que escutaram, que curtiram, que compartilharam, que acompanharam pelo Instagram, né, os reels, que curtiram e comentaram lá, que seguiram, que se inscreveram, né, pelo Spotify, pelo YouTube. Eu quero agradecer também as pessoas que toparam participar como convidados. Eu quero agradecer às pessoas que acreditaram, sabe, nesse sonho, é muito importante para mim. E que o podcast Contra o Controle cresça, que se expanda, que chegue mais gente para fazer parte, para somar, mais gente junta, mais gente engajada, mais gente acreditando. Que o que importa, né, que é fortalecer essa comunidade, levando conhecimento, levando informação, levando acolhimento, que as vozes das pessoas cheguem mais longe e possam abraçar as outras, sabe? Que possam trazer essa sensação de pertencimento que é tão importante, porque às vezes quando a gente vive uma realidade, sabe, seja de uma maternidade atípica, ou de receber um diagnóstico, ou às vezes de ter uma atuação profissional mais voltada para esse público, às vezes a gente pode se sentir, sabe,
sozinho, isolado, ou que não tem com quem dividir essas experiências, ou ter aquela sensação de, nossa, só eu que passo por isso, eu acho que ninguém me entende, sabe? E na verdade tem muitas e muitas pessoas que querem, que precisam e que carecem ser ouvidas e falar também. Falar, ouvir e ser ouvidas, sabe? E ouvir palavras e histórias de pessoas que vivem coisas parecidas com elas, sabendo que a história de ninguém é igual uma à outra, mas existem pontos que podem ser parecidos e que às vezes a experiência do outro pode trazer um enriquecimento, pode trazer uma sensação de pertencimento pra gente, sabe? É ouvir um pouco da nossa história na história do outro, sabe? Se reconhecer na história do outro. Porque mesmo que nós não sejamos iguais, tem algo que nos une que é essa sede e essa necessidade de ouvir e ser ouvido, de falar e ouvir o outro falar também, sabe? De dividir experiências, de pertencer a essa comunidade tão forte que muitas vezes no nosso dia a dia, sabe, nos lugares que a gente frequenta, seja numa escola, seja num ambiente de trabalho, seja num ambiente familiar, às vezes a gente não encontra alguém que entenda a nossa vivência. E aí a gente tem a internet como essa ferramenta de nos conectar a pessoas com vivências parecidas com as nossas e que vão entender, sabe, a nossa fala. E mesmo quem tem essa limitação de se expressar, para quem tem limitações maiores, que seja se sentir representado no outro, porque às vezes uma pessoa tem um pouco mais de dificuldade de falar, mas aí escuta outra pessoa falando da sua vivência que parece com a minha de alguma forma e gera essa conexão bonita, sabe? Então, o objetivo do podcast Contra Controle, quando eu iniciei, eu aprendi muita coisa na minha jornada como mãe atípica. E eu sei que existem outras mães, ou falando agora como profissional, porque hoje eu sou um profissional, quando eu comecei aqui eu era estudante de psicologia, mas na minha vivência como mãe atípica eu não era estudante de psicologia, não era nada, eu era só a mãe. Então, eu durante toda essa minha jornada, eu entendo que existem pessoas que trazem uma bagagem diferente e que algumas vão entender mais sobre determinado assunto, outras vão entender menos, mas eu iniciei pensando também em pessoas que como a Josi e a Daiane de muitos anos atrás, que não tinha acesso à informação, não tinha acesso a conhecimento, não tinha com quem conversar sobre esse assunto, porque as pessoas não entendiam, sabe? Aquela vivência. Então, quando eu falava da minha vivência como mãe de criança autista, muitas vezes, até com outras mães, sabe, eu não sentia que tinha aquela conexão ou que tinha aquela compreensão, porque eram vivências diferentes. Então, eu tenho por objetivo e tinha muito isso em mente, muito claro, que se eu pudesse ajudar uma pessoa que fosse, então esse podcast ele já estaria cumprido o seu papel. Uma pessoa que fosse uma pessoa que buscava informação encontrou aqui, uma pessoa que buscava acolhimento encontrou, uma pessoa que buscava representatividade encontrou. Então, se tivesse uma pessoa que conseguiu tirar algo de bom do conteúdo do podcast, o objetivo dele teria sido cumprido. E eu tenho notado cada dia mais pessoas acreditando nesse trabalho e seguindo e compartilhando e comentando e elogiando, então eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz e eu peço que se você ficou comigo até aqui,
também curta, também compartilhe, também comente, porque isso é importante para que esse projeto ele chegue mais longe e alcance mais pessoas. Então é isso. Eu espero que tenham gostado e te espero no próximo episódio. Fica aqui com a gente e faça parte dessa comunidade. Então, tchau, tchau.